Seja muito bem-vindo, meu nome é Roberto Leite e nesse vídeo nós vamos falar rapidamente sobre plano para investidores em consórcio. Para você que já conhece o consórcio, confia, sabe realmente da eficiência desse produto, agora eu quero te mostrar como é que você pode utilizar ele para alavancar o seu patrimônio, proteger e também usufruir dele no futuro ou, quem sabe, há pouco tempo, daqui a pouco tempo, usando uma estratégia muito eficiente que nós vamos te mostrar aqui nesse vídeo. Então, eu vou te mostrar aqui alguns números que são bem interessantes de um mercado que está extremamente em alta, que é a utilização de cartas contempladas para venda. Então, vamos direto para a nossa apresentação, falando sobre o plano de investimento em consórcio. Muitas pessoas se perguntam como é que é possível utilizar o consórcio como investimento, se na verdade ele não é considerado um investimento. E é verdade, realmente o consórcio ele não é um investimento, porém ele é uma ferramenta extremamente interessante para ajudar você a alavancar o seu patrimônio, enfim, para você aumentar o seu giro de dinheiro, e você vai perceber aqui de forma prática como isso é possível. Então vamos já iniciar a nossa apresentação e vamos pensar rapidamente aqui alguns detalhes antes só para refrescar sua mente. Quando a gente fala em alguém que quer investir dinheiro e ele quer ter retorno, o que o investidor ele busca? Bom, a gente colocou aqui algumas situações, algumas coisas. Por exemplo, a pessoa quer rentabilidade, ela quer segurança, ela busca aumentar o seu patrimônio, ela de preferência não quer se descapitalizar e ela quer estar isenta de imposto de renda se isso for possível. Então, você vai perceber que o nosso produto, ou a nossa ideia é que ela se encaixa exatamente nisso. Agora, o que o mercado espera de quem investe? Pensando no consórcio, ok? Óbvio que espera a disciplina dessa pessoa no pagamento e também pontualidade. Isso é extremamente importante porque isso dá saúde para o grupo de consórcio. Relembrando como funciona, então, o consórcio, é importante lembrar que existe um grupo e nesse grupo existem algumas possibilidades de contemplação que são previstas. A primeira, sorteio. A gente tem também a opção de lance livre e lances fixos, de 30% e de 20%. Para a gente não esquecer, o consórcio ele é um produto extremamente seguro, existe uma lei por trás, né, a Lei 11.795 de 2008. Quem autoriza e fiscaliza é o Banco Central, e quem ajuda a aperfeiçoar todo o andamento do consórcio é a ABAC, que é a Associação das Administradoras. Agora vamos relembrar um pouquinho como funciona o grupo. E aqui vamos dar números para você poder entender como vai funcionar isso. Se você observar nessa coluna aqui, né, onde tem aqui essas bolinhas aqui, a gente pode perceber 3 grupos distintos aqui. O primeiro grupo é um grupo que equivale a todos os clientes desse grupo que estão em dia, que pagaram o seu boleto em dia, ok? Vamos imaginar que nesse grupo são 1.000 pessoas. Então, se todos os clientes estiverem com pagamento em dia, todos eles participarão do sorteio. E uma única pedra será sorteada no exemplo que a gente vai dar aqui. Porém, existe um outro grupo, que é o grupo de lance fixo, que é essa segunda bolinha aqui, né, em ordem diminuindo aqui. A do meio ali, que é o lance fixo, onde a gente tem uma média de pessoas que fazem esses lances. Por que todos os clientes não fazem? Enfim, não fazem, né? Alguns talvez por não ter o acompanhamento do seu representante. Enfim, acontece que, numa média, 30% dos clientes dão. Se estamos falando de um grupo de 1.000 pessoas e só 30% dão esses lances, quer dizer que 300 pessoas aí, então, dão esses lances de forma frequente nos grupos. E quando a gente analisa isso, a minha chance de ser contemplado se eu dou esse lance aumenta. Se eu participei no grupo com 1.000 pessoas, eu fui concorrer com 999. Se eu estou num grupo onde tem 300, agora eu concorro com 299. Eu e mais 299, ok? Então, essa estratégia é interessante você saber, por quê? Porque você tem 2 possibilidades de ser sorteado e ser contemplado por meio do consórcio. Na estratégia para investidor, não faz muito sentido dar o lance livre, mas vamos lá. No lance livre, apenas 5%, né? Vamos colocar aí, de 5 a 10% dos clientes dão esses lances. Por quê? Porque esse é um valor que ele vai tirar do próprio bolso. Enquanto no lance fixo, não. Ele não tira, esse valor sai da própria carta como forma de pagamento. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o grupo que nós utilizamos para fazer esse tipo de investimento, que é uma estratégia utilizada aqui com grupos da Rodobens, que é a empresa que nós identificamos que tem as melhores características para você poder estar utilizando essa estratégia de investimento. Então vamos utilizar aqui a carta de 115. E por que de 115? Logo na frente eu vou explicar para você por que a gente utiliza essa daí. Você percebe que aqui, né, são duas partes dessa apresentação, onde tem uma aqui com a parcela normal de R$ 732 e na parte de baixo tem a parcela reduzida
526,93 no caso dessa carta de 115. Por que é interessante ter a parcela reduzida nesse caso aqui? Porque justamente a gente consegue colocar menor capital para gerar o lucro lá na ponta para o nosso cliente investidor. Então, quem investe quer colocar o mínimo, mas receber o máximo, né? Colocar menos e levar mais dinheiro, essa é a grande ideia. Então, nesses grupos, tem uma característica muito interessante, que você pode utilizar 30% do crédito como parte do pagamento. Ou seja, eu vou dar um lance e eu não vou tirar dinheiro do bolso para fazer esse lance, ok? Então, nós não vamos entrar no mérito do que são os lances, você pode ver isso em um outro vídeo que está disponível aí também no nosso canal. Agora vamos entender como é que faz sentido utilizar uma carta de crédito, de consórcio, para alavancar, para você ganhar dinheiro. Então lembra que a gente está usando uma carta aqui de 115 mil? Se eu fosse pagar a parcela normal, eu pagaria R$ 732. Pagando a reduzida, que eu pago 70% do valor, eu vou pagar R$ 526,93. Por que é tão interessante uma carta reduzida, mas não uma carta de valor muito baixo? Porque se eu tenho muitas pessoas pagando uma parcela menor, você concorda que tem menos fluxo de caixa, menos dinheiro no caixa da administradora? Isso subentende que vai ter menos contemplações. Então, estrategicamente, isso aqui é o ideal. Agora, lembrando que a gente vai fazer uma simulação aqui e eu não estou colocando a correção que ocorre nas cartas. Então, existe uma correção, um índice que faz uma correção anual, que é o INCC. Então, a média histórica, né, dos últimos 20 anos, aí, a média é 7%. Nessa conta, eu não coloquei, tá? Mas é importante você entender que existe uma correção, sim. Vamos lá. No exemplo, então, de uma carta de 115, vamos imaginar que levou 24 meses para você ser contemplado. Se nós estamos usando a estratégia de usar lance fixo de 30%, a minha carta de 115, na verdade, ela está valendo 80.500. Qual é a ideia agora daqui em diante, se eu sou contemplado? Eu vou vender essa carta. Lembrando que você, cliente, não precisa se preocupar em vender. Nós vamos fazer isso por você, ok? Esse 25% aqui vai para você. Quanto corresponde isso? A R$ 20.125. Com esse 125, quanto você pagou em 24 meses? Lembrando que aqui não está a correção, ok? Então ela correu no primeiro ano. Depois da 14ª parcela ocorre a correção. Você pagou R$ 526 vezes 24 vai dar R$ 12.646,32. Se você recebeu 20 mil, então o 20 menos o 12, quanto a gente tem aqui? R$ 7.478,68 foi o valor que você teve de lucro. Então, o lucro proporcional ao que você pagou corresponde a 60%. Ou seja, se nós diluirmos ali os 60% de lucro em 24 meses, você teve, então, uma média, um valor mensal de aproximadamente 2,5 ao mês. O que você me diz? É interessante num formato como esse? Então, você, de forma parcelada, foi alavancando o seu negócio. Quando você pagou uma quantidade de parcelas e foi contemplado, qual é o grande segredo? Vendermos essa carta. E por que, então, a Rodobens é tão interessante? Porque ela tem uma liquidez muito interessante na venda. E ela tem algumas vantagens que são extremamente interessantes, o que facilita muito na hora de vender a carta para você. Então, nesse cenário é interessante? Você gostou da ideia? Pode ser melhor. Quer ver? Se a gente pensar que você pode ser contemplado no primeiro mês, imagina você ter um lucro aí de 3.731%. Ou seja, você pagou uma parcela de 526 e vendeu essa mesma carta por R$ 25 mil. Extremamente interessante, não é? É exatamente isso que pode acontecer com você. Mas e se levar 12 meses? Estamos falando aí de 219%. Ou seja, em torno de 18% ao mês. E aí o cenário que a gente fez aqui é o cálculo de 24, o que fica muito interessante. É fato que se essa carta levar mais tempo para contemplar, o seu lucro tende a diminuir, ok? Mas isso é natural acontecer. Mas enfim, vamos entender agora como podemos melhorar esse cenário. Vamos imaginar então o seguinte cenário agora. Imagine que essa mesma carta que foi contemplada lá em 24 meses, agora nós vendemos ela com 30% em vez de 25%. Né? Então, vendemos no cenário anterior a 25%, mas a gente pode vender essa carta a 30%, ou seja, em vez de eu vender ela lá por 20 mil, eu posso melhorar isso. Eu posso vender ela com 30%. Né? Então, se a gente pegar lá 80 vezes 30%, vamos falar em um pouco mais de 24 mil reais, e você teria essa carta
vendida. Então, isso aumenta o teu ganho mensal. Se a gente fizesse no mesmo cenário, você teria aí, pensando em 24 meses, ó, 3,8 ao mês, ou 92% de lucro em cima do valor que você pagou, né? Cenário aquele que você tinha pago lá, torno de 12 mil reais, você teve um lucro de 24, né? Estou arredondando aqui, o que daria próximo, ou esses 92%. Agora, tem um outro cenário. A gente fez com um lance fixo de 30%, onde eu tirei 30% da carta. Então, a gente vai melhorar, a cada slide vai melhorar a coisa aqui para você vai ver. O que muda aqui agora é, no exemplo, que em vez de eu ter uma diluição aqui de 20 ou de 30, como era na outra, eu tenho uma diluição de 20% da minha carta. Então, essa carta é de 115, se eu tirar 20%, que seria o lance embutido, né, ou lance fixo, na verdade, eu vou estar, então, tendo uma carta com uma liquidez de 92 mil reais. A outra era 80 com 500, você lembra? Então, agora, se eu pego os mesmos 92 mil e vendo por 25%, como você pode observar aí, quanto eu tenho de lucro? Os 23. Bom, se eu paguei 24 parcelas de 526 com 93, eu paguei 12.646 com 32. Se eu vendi a carta por 23, quanto foi o meu lucro? 10.353 com 68. E aí, nesse cenário aqui, você teria um lucro de 83%, isso dividido em 24 meses, estamos falando aí de 3,4 ao mês. Algo extremamente interessante e que está acessível, né? Você pode fazer isso sem dúvida. Bom, a gente pode melhorar. Se eu for contemplado, ou você for contemplado no primeiro mês, imagina aí, 4.281% de lucro, pagou uma parcela de 526 e teve um lucro de 23 mil. Ou que dizer, então, se levou 12 meses, 265%. Se for nos 24, como a gente já viu aqui, 83%. Se for nos 36 meses, 22%. Então, óbvio, né, aquele cenário que a gente falou, se o tempo vai passando e eu não for contemplado, isso me dá a possibilidade, então, de talvez usar uma outra estratégia com essa carta, ou vendê-la mesmo assim, e retornar o capital para mim, e eu fazer uma outra estratégia utilizando, então, mais cartas. Enfim, eu aumento as minhas possibilidades, é a matemática a meu favor. Bom, e se a gente utilizar essa mesma carta e vender em vez de 25% por 30%? Concorda que seu lucro vai aumentar? Então, é isso que acontece quando você utiliza o consórcio como investimento. Mas será que dá para melhorar? Vamos aqui para o último cenário para você ver como pode melhorar. E se você for sorteado, em vez de ser contemplado por lance? Olha como fica mais interessante ainda. Todos os critérios aqui são iguais, a questão do crédito parcela não mudou nada. Só que aqui, você percebe que aqui não tem diluição nenhuma? Porque você não utilizou o lance, você foi sorteado. E aí, se você for sorteado, você tem um crédito de 115 mil disponível. E aí você vende essa carta por 25%. Estamos falando aí de 28.700 reais. E aí, se você pagou lá 24 parcelas, que é a mesma conta das outras, só que agora o valor de venda foi maior. E aí você teve um lucro de 16 mil reais, falando aí de uma carta de 115 mil. Óbvio que o valor que você vai receber é os 28, mas estamos falando do lucro, né? Então, esses 16 mil reais equivalem a 127% de lucro em cima do valor que você pagou. Se nós diluímos isso por 24 meses, vamos ter aí 5,3 ao mês, falando de um investimento que foi parcelado. Percebeu como é interessante utilizar essa estratégia? Bom, se você for sorteado no primeiro mês, estamos falando aí de mais de 5.300% de lucro. Então, você percebe que no sorteio, o tempo para você ter lucro, ele vai aumentando, né? E aí, isso fica extremamente interessante. E aqui a gente falou de vender essa carta por 25%. Mas o mercado aceita uma venda de 30%? Aceita. Nós falamos aí nos outros exemplos, né? Então, você consegue alavancar muito mais ainda essa questão. E aí, talvez você comece a pensar, mas por que, Roberto, então, a carta de 115, né? Uma das possibilidades, uma das coisas que a gente tem analisado é a questão do seu lucro, né? Então, se o seu lucro ultrapassar 35 mil reais, você vai ter incidência de imposto de renda. Então, a gente usa uma estratégia de usar cartas menores para que você não ultrapasse isso. E aí, você pode ter esse lucro tranquilamente entrando na sua conta sem se preocupar com o imposto de renda. Então, perceba que essa estratégia que nós utilizamos pode te ajudar para que você possa alavancar. Então,
não sabemos quantas parcelas você vai pagar e vai ser sorteado, né? Talvez na primeira, na segunda, na 10ª, isso pode levar um pouco mais de tempo, mas você vai fazer um planejamento. E aí, quando você tiver essa carta contemplada, você pode estar utilizando, ou se você decidir usar essa estratégia, como a gente te mostrou aqui, você pode então alavancar e utilizar esse valor que você recebeu, colocar numa renda fixa, num pré-fixado, e daqui a pouco esse pré-fixado está pagando suas novas cartas. E aí dessa forma você consegue realmente alavancar, e essa é a nossa estratégia, é a ideia desse vídeo, te mostrar que você pode fazer isso de forma simples, e você vai ter todo um acompanhamento até o final desse processo, até a venda dessa carta, para que você possa ficar tranquilo. A sua única preocupação vai ser definir o valor que você pode estar utilizando mensalmente para fazer esse tipo de investimento, e dormir tranquilamente sabendo que no momento que for contemplado, você vai então poder ter sua carta vendida e usufruir desse benefício. Então, se você gostou da estratégia, gostou da modalidade, converse com a pessoa que te mandou esse vídeo, ou manda uma mensagem pra gente aqui, para que a gente possa estar te auxiliando, para que você possa ter esse benefício ainda esse ano, se for possível. Um abraço e até o próximo.